Vamos começar falando da introdução. Quando a gente fala de introdução, eu quero que você entenda. A introdução é o parágrafo que tem por responsabilidade apresentar o tema da redação. E você já lembra que eu falei para você, na introdução, o tema tem de ser trazido de forma clara. Bote isso na cabeça. Vamos colocar aí então. O que é o parágrafo introdutório? O parágrafo introdutório é o parágrafo responsável por apresentar o tema da redação, e essa apresentação tem de ser feita de forma clara, o tema da redação e também, esse também, como advérbio, ele é unitário, ele fica entre vírgulas ou sem vírgula nenhuma, beleza? Porque é facultativo aí quando a gente tem esses advérbios unitários. O tema da redação e também é o parágrafo responsável por apresentar o tema da redação e por estabelecer um convite para que o leitor prossiga na leitura do texto. Ótimo. Mas a função precípua, principal, é de fato apresentar o tema da redação. Isso tem de ficar já claro para você. E óbvio que é de forma clara. Mas muita gente me pergunta, tem forma de se fazer a introdução? Claro que tem, você sabe que nós temos essa característica aí de já passar para você a introdução pronta, assim como a conclusão também, e parágrafos relativos ao desenvolvimento. Quais elementos obrigatórios numa introdução? Muita gente acha que numa introdução você tem de apresentar, e de introdução, você é obrigado a apresentar tópicos. A forma mais comum de se fazer uma introdução é você apresentar um resuminho dos tópicos. Mas aqui eu quero deixar claro para você que os tópicos não são obrigatórios. Eu posso ter uma introdução sem os tópicos? Claro que pode. Os tópicos não são obrigatórios. A única coisa que é obrigatória é o tema da redação. Beleza? Então, em regra, a única coisa que nós temos de ter em uma introdução é a apresentação do tema de forma clara. Isso sim é obrigatório. Ocorre que a forma que os alunos mais gostam de fazer introduções são as formas que envolvem tanto o tema quanto os tópicos também. Então, na introdução, você pode apresentar o tema e os tópicos se você quiser. Dá uma olhada aqui. Os temas que eu propus aí para nós trabalharmos nesse módulo são 5 temas diferentes. Esse fala sobre intolerância. Quando a gente fala de intolerância, é muito importante você saber que intolerância gera exclusão social. Então, esse tema é um tema relevante para a gente, né? Bacana. Nós temos aqui uma estrutura composta pelo texto motivador, você já sabe, pelo comando, tema, restinho do comando aqui e os tópicos. Então, eu tenho aqui o TM, eu tenho aqui C de comando, isso aqui é uma outra parte do comando, eu tenho o tema e eu tenho aqui os tópicos. Sua prova pode vir desse jeito. Às vezes a nossa banca traz tópicos, às vezes não. Vamos resolver provas com e sem tópicos. Beleza? Então, podem não ser apresentados pela nossa banca.
Continuando, temos de fazer essa introdução a respeito desse tema. Você não pode demorar muito para fazer a introdução. Vamos lá. A única coisa que é obrigatória é o tema, mas aqui a gente vai e apresenta também o que foi proposto ali nos tópicos, né? Dixon, e os tópicos? Eu tenho de apresentar os tópicos na introdução como eles foram trazidos? Não, eu não preciso. É muito importante que você faça uma reescrita, que você faça um resumo dos tópicos, senão a introdução vai ficar muito grande. Primeiro tópico, como a intolerância pode ser notada no Brasil e qual o principal mecanismo de propagação? Não dá para você trazer tudo também, pessoal. Depois, a intolerância pode ocasionar exclusão social? Medidas que podem diminuir a intolerância no Brasil. Então você já percebe que aqui ele quer soluções, né, para minimizar esse problema, para diminuir esse problema. Então não vou nem, porque senão toda hora vai ficar intolerância, intolerância, né? Soluções para diminuir o problema. No tópico 2, ele faz uma relação entre intolerância e exclusão social. Talvez a gente só fale sobre exclusão social, deixe intolerância de lado aqui nesse tópico, nesse resumo. E depois, como a intolerância pode ser notada no Brasil, pode ser que a gente use desse jeito aqui, né, notada no Brasil, e mecanismo de propagação desse problema. Talvez não dê para colocar tudo. Não preciso colocar tudo do tópico, mas eu faço uma menção ao tópico. Vamos lá. Vamos fazer a introdução. Dixon, quantas linhas eu vou gastar? Primeiro eu vou te falar aqui, a gente vai colocar um modelo, depois a gente vê isso. Já faz algum tempo que a intolerância não é o tema da redação? Note, a intolerância no Brasil contemporâneo. A ideia central é falar de intolerância. Essa é a ideia central. Claro, identifique onde. Onde? No Brasil. Isso é muito importante no texto. Né? Contemporâneo é atual. Ótimo. O que eu puder resumir aqui, eu vou resumir. Voltando aqui para a caneta preta. Já faz algum tempo que a intolerância, aí eu vou colocar aqui, no Brasil. Mas sabe por que eu não vou colocar agora? Porque eu já sei o que eu vou usar daqui a pouco para me referir ao Brasil. Que a intolerância ocupa lugar de destaque nos noticiários brasileiros. Então já estou me referindo ao Brasil. Ponto. Já faço o primeiro período, estou continuando na nossa introdução. É um modelo de introdução para temas de atualidades. Legal. Continuando. É exatamente por isso que a discussão, já que ela vem sendo destaque nos noticiários, né? Então é exatamente por isso que a discussão de 3 pontos é fundamental. Olha que fácil. Professor, já peguei essa visão aí. Até agora eu estou com 3 linhas, né? Estou com 3 linhas. Pode ser que aqui não seja exatamente a quantidade de linhas da redação, pode ser que seja um pouquinho mais, né? Mas aqui eu estou entrando na terceira linha agora. Vírgula. São eles. Dois pontos. A gente vai agora, depois desses 2 pontos, com iniciais minúsculas, colocar os tópicos. Então aqui a gente vai colocar tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Bem fácil. Tópico 1, ele pedia para você falar lá a respeito de como a violência pode ser notada, né, e do principal veículo de propagação. Né? É fundamental. São eles. As formas de intolerância no Brasil. Porque quando ele fala como a intolerância pode ser notada, é isso que ele quer.
ponto e vírgula, eu venho para o segundo termo, um resuminho, as formas de intolerância no Brasil. Ou ainda, eu posso colocar aqui também, ó, e seu principal mecanismo de propagação. Do jeito que ele colocou lá, não tem problema. Se ele coloca o tópico de um jeito, ele quer que você fale desse tópico, eu posso trazer desse jeito. Aqui, como eu estava com 3 linhas, eu vi que vai dar, né? Mecanismo de propagação. Ponto e vírgula. Segundo tópico. A consequência relativa a essa intolerância. Na verdade, ele quer que você fale o seguinte, da exclusão social, ou ainda, a relação entre, ele fala, ó, as formas de intolerância, entre esse problema. Qual problema que foi citado? Somente a intolerância. Entre esse problema e a exclusão social. E agora a gente vai para o último. Ponto e vírgula, minúsculo ainda, e, depois desse ponto e vírgula, um E. E as... O que era mesmo? E as medidas. E as medidas para diminuir esse problema, para diminuir a intolerância. Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Essa introdução tem de ficar com mais ou menos quantas linhas? Eu vou colocar aqui mais ou menos 5. Mais ou menos 5 linhas. Depende muito do tamanho da sua letra. A minha letra, por exemplo, é pequena e eu consigo. Dixon, me mostra primeiro esse modelo aí. Dá uma olhada nesse modelo aqui, pessoal. Quero que você entenda aqui. O tema, ele foi apresentado aqui de forma clara. A intolerância. Depois eu falo de Brasil. Então, quando eu falei noticiários brasileiros, eu falei que a intolerância é no Brasil. Você vai perceber que os tópicos estão aqui, ó. As formas de intolerância no Brasil e seu principal mecanismo de propagação. Esse é o tópico 1. Eu deixei ele um pouco mais extenso, que eu estava vendo que na minha letra aqui ia encaixar em mais ou menos aí umas 5, 6 linhas. Né? Mas dava para a gente minimizar esse tópico também. Tópico 2, a relação entre esse problema e a exclusão social. Esse é o T2. E o tópico 3, as medidas para diminuir a intolerância, e nem falei que é no Brasil. Tópico 3. Note que intolerância foi uma palavra que a gente utilizou aí 3 vezes. 3 vezes. Então, é muito importante que você troque algumas coisas para não ficar repetindo tantas vezes assim. Seria interessante aqui, ó, as medidas para diminuir, as medidas para conter. Em vez da gente falar intolerância e diminuir, vamos colocar assim, ó, para conter essa questão. Ou ainda para tratar essa questão, melhor ainda. Para tratar, lembre-se que isso daqui é um rascunho. Para tratar essa questão. Está vendo então que às vezes fica melhor você trocar determinadas palavras para não ficar repetindo toda hora? Mas eu posso repetir a mesma palavra mais de uma vez, como nós fizemos aqui? Claro que pode. Mas a gente vai evitar, então, ó, intolerância apareceu aqui e apareceu aqui. A gente vai evitar a repetição desnecessária. Então, como eu tinha uma coisa aqui para ficar no lugar, eu trouxe aqui, ó, as medidas para tratar essa questão. Tá aí, qual questão? Tá lá, a questão que foi exposta da intolerância no Brasil. Note agora esse modelo aqui, ó. Tudo que está em verde já faz algum tempo que... Aí você vai trazer o tema. Ocupa lugar de destaque nos noticiários de algum lugar. Se for um tema do Brasil, é no Brasil. Um tema do DF, nos noticiários locais, por exemplo. Do mundo, nos noticiários, você não precisa, você vai adaptar isso daí, ó. É exatamente por esse motivo, por isso,
que a discussão de 3 pontos é fundamental. São eles: tópico 1, 2 pontos, com minúscula, vírgula, ponto e vírgula. Tópico 2, ó, com minúscula, ponto e vírgula, tópico 3, com minúscula. As medidas para combater e ponto final. Desse jeito aí. Dixon, consigo apresentar para qualquer tema? Esse tipo de introdução aqui que eu criei, ele fica mais próprio para problemáticas. Quando nós temos para problemáticas, quando nós temos um problema, a banca traz um problema para você. Quando a gente fala de intolerância, eu percebo que intolerância é um problema. Então, quando você tem uma problemática, esse tipo de introdução é bem legal para você apresentar. Você pode apresentar para qualquer tema que seja uma problemática. Não gaste muitas linhas. Se na sua letra vai ficar muito grande, resuma mais os problemas. Aqui eu fui caminhando um pouco mais com os problemas que eu percebi que dava para falar um pouco mais aí de acordo com a minha letra. Mais ou menos 5 linhas. Ou com 4, ou com 5, ou com 6. Não gaste muitas linhas com introdução. Você já sabe fazer. O que está sublinhado em verde aí, pessoal, é de fato que você vai utilizar como modelo. Dixon, sério que eu já vou levar a introdução pronta? Sério. Você vai pegar, vou te passar mais 2 modelos, acho que mais 3. A gente vai ter um total de 4. E você vai treinar esses modelos, beleza? Você vai treinar. Eu quero que você faça introduções com 3 minutos. Dixon, eu estava levando 20 minutos, 30 minutos. Vários alunos me relatam que às vezes eles sabem desenvolver o texto, mas para iniciar o texto, eles gastam muito tempo. Quais os benefícios de você levar uma introdução pronta? Você vai levar basicamente quase todo o texto se você continuar treinando desse jeito. Primeiro, economia de tempo. Segundo, segurança. Você já tem mais segurança. Você falou, eu já tenho uma estrutura prévia aqui. E terceiro, gramática. A gramática já está pronta aqui para você. Você já tem uma estrutura que gramaticalmente está correta. Você pode mudar os modelos que eu vou te passar? Claro que você pode. O objetivo é esse, é te mostrar como fazer. Não quer dizer que necessariamente você vai copiá-las. Mas eu digo, se eu posso copiá-las? Claro que pode, evidentemente que você pode. São modelos, eu criei exatamente para isso. Ah, mas se o examinador pega lá 2 provas com a mesma introdução, não tem problema nenhum. Qual o problema? O desenvolvimento é o principal, o desenvolvimento vai estar diferente. Não há problema nenhum. Tranquilo? O último benefício, então, é a gramática. Tudo isso vai, de fato, melhorar muito a sua agilidade e a precisão na hora de fazer um texto. Vamos para mais um modelo. Tema de número 2. Está lá, ó. Tema bem bacana, pessoal. Esse tema é bem bacana mesmo. Temos aí um texto motivador, mas nós não temos tópicos. Caramba, não tem tópicos. Então aqui nós temos o modelo de introdução para temas de atualidades, quaisquer que sejam eles, né? Para qualquer tema sem tópicos. Mas para esse modelo aqui, eu vou pedir para você transformar o tema em uma pergunta. Mas aqui a banca já facilitou a minha vida, ela já me deu uma pergunta. Qual a relação entre pobreza, educação e criminalidade nas regiões do DF? Ixi, tem uma relação realmente muito estreita entre esses caras aí. Legal, continuando. Para esse modelo, você transforma o tema em uma pergunta. Mesmo se ele não der o tema num formato de pergunta para você, você vai transformá-lo em uma pergunta. É isso que você vai fazer. Você vai lá e transforma em uma pergunta. Ele te deu um tema lá, por exemplo, como o meio ambiente no Brasil. Aí você vem e transforma. Como o meio ambiente deve ser tratado no Brasil? Ou ainda, como o meio ambiente vem sendo tratado no Brasil? Você pega o tema e transforma num questionamento. Mas aqui a banca já facilitou a minha vida e já me deu um questionamento. Vamos lá para esse modelo. Continuando. Você vai pegar e vai fazer isso aqui. Essa é muito fácil. Uma questão. Professor, agora eu estou sentindo firmeza. Senti que eu vou conseguir redigir. Uma questão vem sendo amplamente debatida.
nos últimos anos. E se não forem anos, você vai colocar lá meses. Se não forem meses, coloca dias. Se não forem dias, segundos. Beleza? Uma questão vem sendo amplamente debatida nos últimos anos. Vírgula. Qual seja? 2 pontos, você traz o tema que você transformou num questionamento. Minúscula, hein? Depois de 2 pontos em regra minúscula. Qual a relação? Vou colocar mais para baixo aqui, para ficar melhor depois. Qual seja? 2 pontos. Qual a relação entre pobreza, educação e criminalidade nas regiões do DF? Nas regiões do Distrito Federal? Interrogação. Continuando. A resposta, vou deixar esse A maior. A resposta, tudo que a gente está fazendo é um rascunho. Mas se fosse no texto, bastava que você fizesse isso daqui. A resposta a esse questionamento ou a essa pergunta, né? Deve ser dada. Esse deve ficou feio, se fosse o texto definitivo, ó, embora eu esteja fazendo um rascunho. A resposta a esse questionamento deve ser dada a partir da análise de alguns aspectos. Impressionante o que a gente faz quando a gente começa a dominar a produção de textos, né? A partir da análise de alguns aspectos, vírgula, conforme a seguir. Dicção agora vai ficar fácil para você, mas para eu criar isso aqui, né? Demorou. Dá uma olhada lá. Eu quero que você note o seguinte, onde é que está o tema? O tema está aqui. Ó. Você transforma o tema em uma pergunta e você traz o tema, ó, com essa interrogação aqui, ó, com essa interrogação. Não se esqueça, com essa interrogação. Transforma o tema em uma pergunta. Legal, e o resto? E o resto? Nessa aqui é muito fácil. Até o tema que já foi dado, é em verde, né, que eu estava fazendo lá, então vamos colocar em verde, igual a outra. Uma questão vem sendo amplamente debatida. Se não for nos últimos anos, aí eu vou deixar aqui, ó, nos últimos meses, por aí vai. Vírgula, qual seja, 2 pontos, pega o tema, transforma em pergunta e sapeca o tema aqui. Lembre-se que essa introdução tem de ficar com mais ou menos 5 linhas. Essa aqui ficou até menor do que a outra. A resposta a esse questionamento deve ser dada a partir da análise de alguns aspectos, conforme a seguir. Todas as nossas introduções foram divididas em 2 períodos já. Como você percebeu, a outra também. Primeiro período, segundo período. Essa introdução ela é muito fácil, porque você pega o tema, transforma numa pergunta, vai lá e sapeca a introdução. Você tem de gastar em torno de 3 minutos para confeccionar sua introdução. Você vai treinar, vimos 2 modelos, você vai treinar esses caras aí, e eu garanto que você
vai fazer introdução de forma rápida. Você vai ver que vai ficar fácil você fazer introduções agora.